igreja de alinhamento, uma igreja alinhada para que o teu propósito possa se cumprir. Onde colocamos as nossas mãos e as plantas dos nossos pés, lá tu estás conosco, para que teu nome seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Nós possamos ser boca de Deus para esse novo tempo. Amém? Amém. O tema hoje da nossa pregação é: Nabote não venda sua vinha. Amém? Amém. Nós possamos ter essa atenção para que é um momento precioso, é uma chave que vira, para que nós possamos ter esse entendimento da palavra. Essa palavra vem trazer um novo entendimento para a nossa vida nessa noite. Amém? Amém. Nabote era um homem, era um pequeno agricultor que já vinha de gerações, né? Era um homem que tinha vinha ali em Israel, em Samaria, mas que era já dos seus ancestrais, do seu tataravô, do seu bisavô, do seu avô, do seu pai, e aí passou para ele, para vocês conhecerem quem era Nabote na Bíblia. Não é um homem muito comentado na Bíblia, mas um homem que viveu o sobrenatural com seus preceitos e acreditou na palavra do Senhor. Amém? Acabe era o rei de Israel nessa época, e um homem que era comandado pela sua esposa, né? Isabel. Então era um homem que não tinha um pulso firme, né? E por conta desse não ter o pulso firme, ele, eu digo assim, que ele permitiu que acontecesse, né? Com a morte de Nabote, por causa daquela vinha, né? E o preço foi pago muito caro, porque ele era um homem temente a Deus e um homem de princípios. Amém? Amém. E que nós possamos aprender esse princípio, botar em prática esse princípio em nossas vidas. Amém? Nós cristãos. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta está vizinha ao lado da minha casa, ao lado do trono lá do rei do castelo. E te darei por ela outra vinha melhor, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei uma valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Amém? Amém. E nós possamos abrir, para que nós vamos passear um pouco sobre esses capítulos, no 1 Reis 21, versículos 2 e 3. Amém? Amém. A gente não tem que ter só propósito, né, meus amados? Nós temos que ter também esse direcionamento, né? Muitas das vezes a gente recebe heranças, né? E às vezes mal recebe, já está vendendo, né? A gente não sabe o propósito que teu avô, teu bisavô pagou por aquilo, né? Às vezes foi um preço muito caro, e aí você chega na sua mão e você joga fora. Amém? Temos que despertar a igreja a permanecer firmes em seus valores espirituais e não negociar aquilo que Deus nos entregou. O que é que Deus tem nos entregado, meus amados? Deus tem nos entregado maravilhas. Muitas maravilhas. Amém? Amém. Quem aqui está entendendo? Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Meus amados, essas pessoas que deixam um legado precioso, né? Elas pagam alto preço, mas não negociam seus valores, né? Eu mesmo já fui muito, como se diz, já fui muita oferta, né? Muitas coisas que poderiam fazer com que eu perdesse minha salvação, perdesse minha paz, perdesse minha família, né? Então é disso que nós vamos falar hoje. Por mais que nós estejamos passando algo, uma necessidade, mas nunca a gente possa abrir mão daquilo que Deus tem para nós.
Amém? E nós temos que saber quem nós somos em Cristo Jesus. Para onde nós vamos? Nós não temos que viver só o momento terreno, né? Nós temos que saber para onde nós vamos chegar. E às vezes tem muita, como posso dizer, muita oferta na vida da gente, e a gente tem que analisar se realmente é de Deus. Muitas das vezes a gente pensa que a bênção é de Deus, às vezes não é. As bênçãos às vezes é para te tirar da presença de Deus. E Nabote é uma dessas pessoas, um homem de princípios, né? Um homem que não negociava pelo momento, né? Um homem que não negociava pelos seus, por uma pressa, por uma situação em que ele poderia viver melhor, né? Se ele vivia de uma forma, ele poderia viver 10 vezes melhor, mas ele não era um homem desses princípios, né? Ele não era um homem dessa linhagem. Então Nabote, ele foi um homem que pouco falou dentro da Bíblia, ele nos ensina algo, e algo maravilhoso, para que nós possamos sair daqui hoje cheio da presença do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós possamos aprender mais um pouco e passear um pouco sobre esse livro de Reis, né? Capítulo 21, 1, 2, 3 e 4, amém? Isso não é só uma história apenas sobre uma propriedade, mas sobre a fidelidade e uma herança espiritual e princípios não negados, amém? Que a gente possa saber o que é princípios, que Deus, quando a gente, muitas das vezes, por isso que muitas das vezes a gente, tem muitas pessoas que falam de cristão, né, de crente, porque às vezes não tem princípios, né? Não pensa no amanhã, né? Só pensa naquele momento, ele não pensa no que pode acontecer com ele, com a família, com os filhos, com os netos, né? Só pensa naquele momento e pensa nele. E aí vem os problemas, vem as situações porque ele não pensou, porque ele não teve princípio, né? Porque também, às vezes, muitas das vezes, as pessoas não foram ensinadas o que é princípio, né? Minha avó, ela falava muito nisso, princípios, né? Era uma pessoa pobre, mas o princípio dela era de ajudar as pessoas. Ela não negociava. Se ela dissesse assim, pode vir buscar um quilo de arroz aqui na minha casa, poderia chegar lá meia-noite que ela te entregava um quilo de arroz. Entendeu? Então ela tinha uns princípios assim que eu olhava quando pequeno e disse, eu quero ser desse jeito. E algumas coisas eu puxei para ela mesmo. Falando um pouquinho desse contexto, né? Acabe era rei, né? Tinha riquezas influentes e poder. Contudo, desejou justamente aquilo que pertence a Nabote. Aquilo para Acabe não valia nada, aquele terreno. Ele poderia ter o terreno que ele quisesse em qualquer lugar de Israel, mas ele queria aquele terreno, porque Nabote era uma pessoa que ele não podia ser para o rei, ele dizia não. Se for bom para mim, sim. Se não for bom para mim, não. E o rei era acostumado a tudo que ele queria, sim senhor, pode ser. Olha, eu quero a tua casa. Sim senhor, pode, eu vou sair agora, né? Então ele era acostumado com sim. Ele não era acostumado com não. E Acabe, naquele dia, ele recebeu um não de Nabote. Quando ele falou tudo aquilo, eu vou te dar uma outra terra, uma outra vinha, e te dar mais recursos, dinheiro, para que tu me passe esse terreno, essa vinha. Mas ele disse, eu não posso, porque isso aqui veio de gerações, eu tenho princípios através desse terreno. E Nabote entendeu algo que muitos perderam hoje, né? O que muitas pessoas perderam hoje? O princípio, né? Da fidelidade, o princípio do amor, o princípio da retidão, o princípio do equilíbrio, né? O amor, né? Como o mundo está hoje cheio de negatividades, né? Pessoas tirando a vida de outro por tão pouco, pessoas não dão um prato de comida para outra pessoa, às vezes só por maldade, né?
E são esses um dos princípios, das situações em que nós vivemos aqui nesta terra. E nós, como cristãos, nós somos diferentes, amém? Nós somos servidores, nós somos ofertantes, nós somos amados e amáveis, amém? É isso que nós temos que ser. Pedir a Deus todos os dias que nós estivermos orando, pedir que Ele nos dê o amor, que Ele possa mandar pessoas para que nós possamos ajudar em palavras, em um abraço, né? Então, isso Nabote, só um pouquinho desse texto aqui, ele já começa a falar muito, né? Quem está entendendo aqui, amém? Amém. Diz amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Mas Nabote não negociou a herança de seus pais por uma vantagem passageira, porque sabia que princípios espirituais valem mais do que qualquer vinha terrena. Vocês entenderam? Nabote, ele não negociou. Às vezes, pessoas nos convidam, muitos acabos no meio da rua, muitos acabos que nos dizem ser nossos amigos, nossos colegas por aí, que querem fazer nossa mente, nossa cabeça para que nós possamos fazer errado. E principalmente quando eles sabem que nós somos cristãos. Sim ou não? Quando eles sabem que nós somos cristãos, aí mesmo é que eles ficam furiosos. Aí mesmo é que eles querem nos ver igual a eles. Entendeu? Eu não digo hoje que eu não sento em uma mesa de bar. Se eu passar em um lugar e encontrar, tem um amigo ali que me chama, ô Gleison, eu vou lá dar um abraço nele de amor. Ele disse, quer tomar uma água, refrigerante, alguma coisa? Eu digo, não, meu amigo, está bom demais, foi só um prazer te ver. Então é um princípio que nós cristãos temos que ter. Muitos têm um pensamento, não vou nem falar, vira as costas para não olhar para um amigo, um colega, né? Mas eu vou lá, a palavra de Deus diz que a gente não deve sentar na mesa dos escarnecedores. Mas para mim chegar aí lá, não cai minhas mãos, não vai tirar minha honra, né? Então, muitas das vezes a gente tem muitos acados nas nossas vidas que querem tirar, né? Pessoas que nos defamam à toazinha, né? À toazinha. Tem pessoas que falam besteira das nossas vidas, nem nos conhecem, sabe nem quem somos. Mas às vezes por um pequeno gesto que você faz para outra pessoa, aquilo já traz uma raiva naquela pessoa e que começa a falar mal de você de graça. Então, hoje o mundo está desse jeito. Então essa palavra, usando como Nabote não negociou, nos fala de muitas... nos fala de como nós devemos nos portar nesse mundo, né? E que a palavra ela é viva, né? Ela veio isso aqui há 2000 anos atrás, e hoje ela fala a mesma coisa, o mesmo entendimento, e daqui a mais de 2000 anos, se Jesus voltar daqui a 2000 anos ainda, ela vai falar a mesma coisa, vai trazer o mesmo entendimento para nós. Amém? Então aqui tem 4 tópicos que a gente que nos falam sobre, às vezes, uma decisão momentânea. E outra coisa, muitas das vezes nós tomamos decisões momentâneas sem nem pensar. Sem parar um pouco para perguntar, Senhor, o que é que eu faço? Né? Então, como nós hoje somos de Cristo, nós temos uma aliança com o Senhor, e Ele conosco, nós possamos perguntar em pensamento, que nós, na mesma hora nós vamos ter um entendimento, para não cair nas ciladas do inimigo nessa terra. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Então, não venda sua comunhão com Deus por prazeres momentâneos. Por exemplo, às vezes está na sua hora de ir para a igreja, aí chega o irmão lá e diz, rapaz, bora ali no Rio, tal. Vocês têm que ter o seu princípio, né? De dizer, não vou, irmão, porque está dando meu horário. Teu horário de quê? Meu horário de eu ir comungar com meus irmãos. Ir para a casa do Senhor buscar a presença de Deus, amém? Irmão, bora numa pizzaria. Ô, meu irmão, deixa para depois do culto. Bora se encontrar mais tarde, 9 horas. Por quê? Porque nós temos um compromisso com o Pai. Amém? Amém. Porque se nós tivermos esse compromisso com o Senhor, Ele terá compromisso conosco. Amém? Não venda seus princípios por aprovação humana. Né? Às vezes a gente anda com pessoas que não eram para nós andarmos. E a gente tem que orar, pedir a Deus discernimento espiritual. Porque tem pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor e derredor,
não é para nós andarmos. Minha avó sempre falava assim, com porcos anos, farelos, come. É verdade, né? Nos tira da pessoas que andam reclamando, as pessoas que chamam muito nome feio, né? Pessoas que se amaldiçoam, tudo aquilo que se você anda com esse tipo de gente, você queira ou não, você não é uma pessoa que chama nome, mas quando você anda com esse tipo de pessoas, o que acontece? Você acaba falando alguma coisa, porque fica gravado na sua mente. É verdade ou não? Não venda a sua santidade por oportunidades passageiras. Às vezes uma cantada de uma mulher ou de um homem. Às vezes situações que nos trazem engano. Às vezes a pessoa chega do teu lado e diz, não é fulano, não é irmão Gleice? Eu digo, não sei o que está acontecendo. Você não concordar com aquilo que não, você não sabe nem o que é. Fique calado, é melhor ficar calado do que você falar, porque às vezes uma concordância sua pode matar a vida, pode tirar a vida de uma pessoa. Amém? Não venda sua herança espiritual por aquilo que é temporário. O que Deus quer nos falar? Aquilo que, a aliança que nós fizemos com o Senhor Jesus, né? Para os prazeres do mundo. Às vezes de estar numa igreja, estar numa festa, às vezes de estar na igreja, ou então fazendo um culto de missões, fazendo algo para a obra do Senhor, para estar no mundo batendo perna, ou então falando mal do vizinho, falando mal do colega que não sabe nem quem é, né? Então são situações em que nós precisamos de alinhamento. E assim como Nabote, ele não negociou, é um desses princípios. E aí tem muitas pessoas como o rei Acabe, que acabam se chateando porque te diz o não, né? Porque muitas das pessoas não dizem o não para esse tipo de pessoas, não são acostumadas a receber o não. E quando recebem o não, ficam revoltadas. Quando ele não te difamar, quando ele não te derrubar, ele não se aquieta. Não é assim? Não é assim que é o mundo? Mas Jesus, ele nos deixou, né? Ele nos deixou a palavra para que nós possamos buscar, possamos ler, né? E o inimigo também está aqui, né, nessa terra para nos assolar, né? Então, se a gente não tiver esses princípios, se a gente não estiver firme na promessa, na palavra, Deus amados, o inimigo ele só vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para envergonhar. É inegociável aquilo que Deus lhe entregou. Sim ou não? Quando você se batiza, que você recebe o Espírito Santo de Deus, é inegociável, amados. Sim ou não? É inegociável, não tem negócio, não tem preço, não tem nada. Essa terra que possa tirar, né, esse princípio. Mas quem entende o valor da presença de Deus permanece firme até o fim, porque não tem preço. Talvez existam pressões ao seu redor hoje, muitas vezes querendo que você desfaleça na fé e abra a retaguarda da sua vida espiritual. Não negocie, meus amados, a vida espiritual de vocês. Porque se um dia nós negociarmos nossa vida espiritual, o inimigo ele não vem para brincar, ele vem para te destruir. Amém? Talvez exista proposta tentando afastar você dos princípios de Deus, mas permaneça fiel. Quando vier proposta desse tipo, ore a Deus. Fale com o Senhor. Senhor, isso aqui não é para mim, eu não vou. Às vezes muitas das pessoas saem do vício, do alcoolismo, das drogas, e às vezes você passa, encosta num lugar, fala com uma pessoa, e aí você é tentado. E no mesmo momento você repreende, está repreendido em nome de Jesus. E abençoa aquela pessoa para que ele possa ser liberto. Amém? Amém. Tem muitos acabes à solta, meus amados. Tem muitos acabes à solta aí precisando ser mudados, moldados.
para que eles não venham acabar igual Acabe, né, e sua esposa, né, Jezabel, seus filhos, né, que foram comidos pelos os cachorros, né, porque fizeram mal para um sacerdote do Senhor, para um homem íntegro, justo, um homem de postura, de graça. Ele morreu por causa do terreno. Aqui mesmo a gente vive, a gente olha muitas das vezes, fulano matou ciclano por uma terra grande, por uma fazenda, porque não queria vender para ele, né? Acaba, vai lá, assassina o marido, a esposa, só para comprar aquela terra barata dos filhos, muitas das vezes. Acontece, a gente vê muito por aí. Porque aquilo que vem de Deus, meus amados, não é negociar. Aleluia! Deus, Ele nos dá de graça. E o preço pelo errado é muito caro. Então é melhor nós não negociarmos aquilo que vem nos prejudicar, nós, a nossa família, nossos lares. Amém? Amém. A nossa igreja, nossos pastores. Aprendemos a dizer não com sabedoria. Não para machucar, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. 1 Reis 21:3 diz: guarda-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Na qual ele falou naquele dia, e repreendendo aquilo que o Acabe falou para ele, né? Ele repreendeu, para que ele não pensasse duas vezes em dizer não, né? Ele não poderia fazer daquilo, não tinha valor de nada. Eu tenho um amigo que ele tem um terreno e era para ser dele e do irmão, ficou só para ele. E ele tem esse mesmo pensamento. Não sei o porquê, não era nem cristão, já era cristão. Mas ele tem esse mesmo pensamento. Eu recebi da minha mãe, é uma herança, não vendo, não dou, não faço isso nem aquilo. Vai ficar aí, vai se acabar aí, mas eu não dou para ninguém. A pessoa tem que ser muito centrada naquilo, né? Porque haverá situações que essa pessoa não é uma pessoa não é uma pessoa rica, não, é uma pessoa trabalhador, como nós somos. Mas o terreno dele, eu acho que ele vale 100 milhões, ele não vende, já chegou várias propostas para ele. E ele não vende por dinheiro nenhum. Ele diz, ele não vende. Eu estou precisando, mas não vendo, Deus vai prover de outra forma. Amém? Então é isso. É isso que Deus quer falar conosco nessa noite, amém? Nós possamos ter esse entendimento, né? Nabote entendia o valor da herança. Para ele, aquela vinha não era apenas uma propriedade, era um legado recebido de seus pais, e uma bênção dada por Deus. Às vezes a gente não tem algo que a gente dá para os nossos filhos, ou então nossos pais nos deram para, olha, guarda isso aqui até os teus últimos dias. Quando tu tiver os teus últimos dias, tu passa para o teu filho. E fala para o teu filho passar para os seus filhos, e assim vai para frente. Existem muitas famílias que são assim. Amém? Nabote soube valorizar o trabalho que tornou aquela vinha o que era. Ou seja, alguém havia sonhado, planejado e trabalhado. Seus ancestrais, suas descendências anteriores, pagaram um preço muito caro por aquilo. E ele valorizou até hoje. Né? Acabe enxergava apenas o valor material. O rei queria transformar a vinha em uma simples horta. Ele não tinha necessidade daquilo. O que chateou ele foi só um não. O não de Nabote. O rei queria transformar essa vinha em uma horta. O que era sagrado para Nabote era apenas utilidade para Acabe. Para Acabe era apenas uma plantação de uvas. Para Nabote era a herança de seus pais. Amém? Estão entendendo? Nós vamos já chegar onde nós queremos. Glória a Deus. Para Acabe era algo que o dinheiro comprava. Para Nabote não tinha preço. Para Acabe era mais uma propriedade. Para Nabote tinha um valor eterno. Para Acabe era para satisfazer seu ego. Para Nabote era para fazer a vontade do Pai. Para Acabe era para receber aplausos de homens. Para Nabote era para glorificar o nome do Senhor. Aleluias.
Nabote preferiu obedecer a Deus do que agradar a homens. E muitas das vezes a gente toma uma decisão. Às vezes você é promovido no seu emprego, no seu trabalho. Às vezes você é promovido em alguma associação, de alguma coisa para fazer o errado. Não negocie o seu preço. Não negocie para você não perder sua salvação, para você não perder a presença de Deus, para você não perder a presença do Espírito Santo de Deus sobre sua vida, amém? Não negocie, mas não tem preço. A nossa salvação não tem preço. Quando a gente é fiel ao Senhor, Ele é fiel a nós, Ele vai abrir uma porta para nos honrar. Mas não queira chegar de qualquer forma, alcançar de qualquer forma aquilo que a gente acha que é de Deus. Por isso nós devemos orar. Senhor, é da tua vontade? Senhor, é para me fazer esse negócio? Senhor, o que é para me fazer? Ele vai te dar o melhor conselho dentro do Senhor, amém? Ele só quer o melhor para você. A lei do Senhor ensinava que a herança da família não deveria ser negociada permanentemente. Então o Senhor dizia lá atrás, muitas das vezes, em Levítico 25, 23, que nós recebemos de herança dos nossos pais não era para ser negociado de qualquer forma. Amém? E Nabote, ele vivia esse princípio. Ele vivia esta palavra. Quem conhece o valor espiritual daquilo que possui, não vende por vantagens momentâneas. Quem aqui já vendeu um bem assim? Eu já vendi um bem assim que não era para ter vendido. Depois assim de 2 dias eu me arrependi. Por que eu fiz aquilo? Não tinha nem necessidade daquilo. Entendeu? Só porque eu me digo ser um homem de negócios, eu tenho que fazer aquele negócio? O cara me tentou até que eu fiz o negócio, mas não era para ter feito. Não era nada de herança, não era nada disso e aquilo, mas aquilo para mim era um apego pessoal. E foi embora, e depois que foi embora, que eu olhei longe, eu digo, para que eu fiz aquilo? Para quê? Eu não tinha necessidade, eu estava passando fome, eu não estava nem precisando daquilo. E às vezes eu deixei ir embora, e para voltar para a mão da gente de novo, muitas das vezes dá trabalho, nem volta. Né? O mundo, meus amados, sempre tentará tomar sua vinha. O que é a sua vinha, meus queridos? O que é a sua vinha? O que é que você tem para guardar? O que é que você tem para obedecer? Como a palavra de Deus em Levítico 25 diz, 25, 23. Se nós não deixamos nossa herança aqui na terra, imagine a herança dos céus. Como é que nós vamos ser agraciados nesse novo território que nós vamos estar? Não negocie, meus amados, não tem preço, nem na terra, nem nos céus. Amém? Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o Jezreelita, lhes falará. E Acabe não aceitou o não de Nabote. O mundo não entende quando alguém permanece firme em seus princípios espirituais. Acabe ficou indignado porque Nabote não negociou aquilo que Deus lhe havia entregado. Acabe incomodava mais com Nabote possuir a vinha do que com a necessidade da vinha em si. O problema não era apenas desejar a propriedade. O coração de Acabe ficou perturbado, apertado, porque outra pessoa possuía algo que ele não podia controlar. E aquele homem disse não a ele, aquele rei, que muitas das vezes só recebia sim de todas as pessoas. É muito difícil, né? Às vezes vem um prefeito da cidade que te fala uma coisa, e aí tu olha para ele como uma autoridade e tu dizer não para ele é complicado.
Mas é necessário às vezes. Porque nós não vamos se vender a algo que, por uma mentira, por uma... né? Então Acabe ele ficou indignado, porque Nabote não negociou aquele que Deus havia lhe entregado. Acabe se incomodava mais com Nabote possuir a vinha do que com a necessidade da vinha em si. O problema não era apenas desejar a propriedade. O coração de Acabe ficou perturbado, né? Porque existem pessoas que não conseguem se alegrar com aquilo que Deus entregou a vocês, a nós. Amém? Muitas pessoas, às vezes a gente passa, se a gente entregar uma coisa bem simples, às vezes a gente passa bem aqui na porta da igreja de dia, em qualquer lugar, se entregar um folheto que não faz mal para ninguém, se não fizer bem, mal não faz. Muitas pessoas vão passar ali, olha, está se aparecendo, olha, quer se aparecer, ó, isso aqui quer ser o melhor de todo mundo. É assim, o mundo é dessa forma, não é? Sim ou não? Infelizmente é dessa forma. E essas pessoas nós devemos que orar por elas. Nós devemos expressar esse amor por essas pessoas que necessitam da palavra do Senhor, que ainda não a conhecem, amém? E nós que já conhecemos, estamos conhecendo a cada dia, nós possamos botar tudo isso em prática, amém? Há pessoas que se incomodam, né, com a nossa fidelidade, nossos valores. Nabote não estava provocando Acabe, apenas permanecendo fiel aos princípios de Deus. Contudo, sua fidelidade expôs a carnalidade do rei. Eu já tive muitas pessoas que querem me prejudicar olha que eu sou ruim de dizer não para as pessoas. Sou ruim. Mas um dia eu comecei a ler um livro, nem li esse livro todo. Aprenda a dizer não com sabedoria. Não sei se já tem esse livro. Mas eu li, eu acho, 2 capítulos desse livro e já entendi. Comecei a entender. Talvez não é... Deus falou comigo naquele momento. Mas eu aprendi a dizer, de muitas situações que eu dizia sim, eu aprendi a dizer não. Né? E um dia eu fui tentado por uma situação que ia me deixar milionário. Milionário. Mas eu pensei nos meus filhos, pensei na minha esposa, na minha família, meus pais, que eu poderia cair com 6 meses, 1 ano. Não era nada de, assim, era ilícito porque era uma proposta decente. Não era nada de droga, não era nada disso não. Era uma proposta de negócio. Eu soube dizer não. E fiquei com medo de dizer não naquele primeiro momento, porque eram pessoas poderosas, são pessoas poderosíssimas, são vivos ainda, e que eu estava sabendo qual era a situação e eles poderiam mandar me exterminar porque eu poderia falar para alguém. Acontece, é bom você entrar numa máfia, para poder, depois que entra para sair é difícil. E graças a Deus, Deus me honrou e saiu. Até hoje eles me olham, eles falam comigo como se nada tivesse acontecido. Deus apagou o meu nome da mente deles. Né? Amém? Então a gente tem que fazer isso, meus amados. E Nabote, ele morreu porque ele sabia seus valores. Ele não fez nada demais, só disse o não. E Acabe, ele falou para sua esposa e ela disse que ia resolver essa situação. Talvez ele nem imaginou de que forma ela ia fazer. Mas ela escreveu umas cartas para alguns líderes ali de Israel, falando mal de Nabote. E ali aqueles homens pegaram Nabote e levaram para fora da cidade e esquartejaram Nabote, mataram Nabote. E os cães comeram Nabote, fizeram uma maldade com Nabote. E assim um dia eles pagaram um preço muito caro por aquilo que eles fizeram com aquele homem de Deus. E outro homem foi levantado, Elias, para que pudesse falar a verdade para eles, que ia acontecer com eles. Ele deixou o rei vivo, Acabe, para que pudesse olhar tudo aquilo que acontecerá com a sua família. Todos eles foram comidos por cães. Né? Então Deus ele usou um outro povo
para que guerreasse com o povo de Israel, para que eles pudessem saber como foi dolorido, né? Para que ele pudesse sentir na pele a maldade que ele fez com aquele homem, um homem de bem. Amém? Então nós temos que permanecer fiel, meus amados, por trazer. Temos que permanecer fiel. Pode trazer perseguição para nossas vidas. Felizmente, o mundo já é de maligno, assim diz a palavra do Senhor. Existem momentos em que obedecer a Deus custará rejeição, perdas e ataques. Nem todos celebrarão sua fidelidade ao Senhor. Então que nós possamos ser fiéis, que nós possamos ser segundo o coração de Deus, assim como Davi. E nós somos, só depende de nós. Deus, Ele mandou o Espírito Santo dele para a terra para nos consolar, nos direcionar, e para que possamos escutar a nossa voz. Naquela época, Davi não tinha isso. E hoje nós temos, de graça, ao nosso lado, só nós clamarmos e buscarmos a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, amém? Amém. Muitas das vezes nós não temos feito. Por quê? Às vezes a gente passa 2 horas conversando com um amigo, né? Mas passa 10 minutos conversando na presença do Espírito Santo de Deus. Então, meu Deus, meus amados, vamos mudar nossas atitudes. Vamos mudar aquilo que nós necessitamos mudança, para que possamos ter um equilíbrio espiritual. Que nós possamos saber que o Senhor é Deus em nossas vidas sempre. Menos nos momentos bons, momentos ruins. Muitas situações seremos perseguidos, sim. Mas nós temos um advogado fiel, que não nos deixará ser esmagados pelo inimigo. Nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Quem não negocia sua herança pode ser perseguido, mas jamais será esquecido por Deus. Amém? Glórias. Então veio a palavra do Senhor Elias, 1 Reis 21:17, que diz: aí foi onde Acabe pagou um preço muito caro, muito caro. Amém? Vocês estão entendendo, meus amados? Bem pausado para poder nós entendermos. Sabemos quão grande é a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Que Ele nos usa, nos capacita, nos direciona, nos mostra o caminho, nos dá a palavra. Usa quem Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, para falar conosco. Para que nós possamos andar em retidão. E muitas das vezes a gente não está sensível ao Espírito Santo de Deus. Amém? Então o Senhor falou a Elias. Então veio a palavra do Senhor a Elias, tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar o Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para a possuir. Quando ele soube que Nabote tinha matado Nabote, ele foi para a vinha para quê? Para possuir a vinha, onde tinha roubado. Quantas pessoas não querem estar no nosso lugar, meus amados? Quantas pessoas não querem viver a nossa vida pensando que é fácil? Infelizmente, muitas das pessoas não conhecem a palavra do Senhor. E o Senhor deu o recado, através de Elias. O Senhor deu o recado para aquele rei. E ele, quando recebeu o recado, de que morreria seus filhos, sua esposa, que ele morreria daquela forma, ele ficou louco. E assim aconteceu. Porque serve muitas das vezes para nossas vidas. Quando uma pessoa te dizer não, não fique chateado, meus amados. Não se chateie quando a pessoa te dizer não. Às vezes, muitas das vezes, ele está te livrando de algo. Amém? Então Nabote, ele foi
injustamente acusado e perseguido. Sua fidelidade não o livrou da oposição humana. Mentiras foram levantadas contra ele e sua vida foi tirada injustamente. Contudo, Deus viu tudo o que aconteceu. O céu não ignorou a injustiça, enquanto Acabe pensava ter vencido por um pedaço de terra. Deus já preparava o confronto através do profeta Elias. Nabote deixou um grande legado. Nabote perdeu sua vinha na terra, mas perseverou sua integridade diante de Deus. Até hoje lembramos dele como alguém que não vendeu sua herança espiritual. O pecado pode até parecer vencedor por um tempo, mas a justiça de Deus sempre prevalecerá. Amém? Na minha vida e na sua. Todos nós. Amém? Nabote perdeu dias de vida aqui na terra, mas ganhou a eternidade nos céus. Então é isso que nós, quando vier alguma situação chegando para a nossa vida, é isso que nós temos que pensar e repreender automaticamente. Às vezes não é preciso falar, só em pensamento. Devemos ignorar as situações que vêm para nos tirar do tempo e da presença do Senhor. Eles tiraram sua vinha, mas não tiraram sua coroa eterna. Tiraram sua prosperidade, mas não tiraram propriedade, mas não tiraram sua morada na glória. Tiraram sua herança, mas não o legado de fidelidade que permanece vivo até hoje. Amém? Então, meus amados, proteja sua vida espiritual. Porque aquilo que vem de Deus vale mais do que qualquer proposta desse mundo. Amém? Eu queria concluir essa mensagem dizendo: não venda sua vinha, não negocie o que é eterno por aquilo que é passageiro. Porque aqueles que negociaram um dia perderam sua salvação. Como Esaú negociou sua primogenitura por um prato de comida e perdeu algo eterno por um desejo momentâneo. Como Sansão negociou sua consagração por desejos momentâneos e perdeu a sua força espiritual. Como Saul negociou a obediência pela pressão do povo e perdeu o rei. Como o jovem rico preferiu suas riquezas temporárias e rejeitou seguir a Cristo. E assim somos nós. Nós possamos ter esse entendimento, amém? Amém. Nós possamos saber quem nós somos em Cristo Jesus, para onde vamos, o que Deus quer de nós. Que Ele abra esse entendimento nas nossas vidas e que nós não vamos sair daqui hoje da mesma maneira como chegamos. Nós vamos sair com esse entendimento que vai pela eternidade, por muitos anos, por todo o tempo que nós passamos passar isso, para esta palavra para outras pessoas que necessitam e precisam ser amparados, reajustados, motivados. Amém? Que Deus os abençoe, nos guarde. Obrigado, Deus, que nós possamos apresentar esta palavra ao Senhor, agradecer a Deus quando ficar de pé. Glória a Deus. Nós possamos orar nesse momento. Nós possamos ter esse espírito que Nabote tinha. Nós possamos ser usados e usados na presença do Senhor. Que nós possamos aprender que se ensina ou não tem que fazer parte das nossas vidas. E por mais que nós pessoas nós não agrademos com se sim ou não, nós temos que agradar ao Senhor nosso Deus, que não nos poupou, porque um dia nos deu a vida do seu Filho unigênito na cruz por nós, e Ele não pensou duas vezes, porque tinha um propósito em nossas vidas. Amém? Nós possamos ser gratos. Obrigado a Deus. Obrigado por estarmos aqui nessa noite, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor nos guardou, nos acompanhou em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui para que possamos aprender a Tua palavra. Aprender, meu Deus, os princípios de estar na Tua presença. Muitas vezes, cedemos coisas que não eram para cedermos.
Muitas das vezes falamos sim aquilo que deveríamos falar não. Obrigado, meu Pai. Obrigado por estarmos aqui com esse entendimento da Tua palavra. Que nós possamos sair daqui regozijados na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, nos lavou, nos sabe que conhece, meu Deus, a necessidade que temos, meu Deus, e continuamos firmes. Vivendo aquela família